Segmentação, parte 2. Tipo de segmentação. A segmentação também pode ser classificada quanto à orientação dos blastômeros sobre o eixo central, em radial ou espiral. Radial, terceira clivagem em diante, com planos de corte longitudinal e transversal, perpendiculares entre si. Blastômeros radialmente dispostos, ocorre em equinodermos e cordados. Observe então aqui a parte A da imagem. Nós temos aqui o zigoto. O zigoto sofrerá a primeira clivagem longitudinal e a segunda clivagem também longitudinal, perpendicular à primeira. Então a primeira clivagem faz isso e a segunda faz isso. Então a primeira e a segunda clivagem são perpendiculares entre si. A partir da terceira clivagem, o que é que nós temos? Nós temos uma clivagem transversal. E essa clivagem transversal ela será perpendicular às duas primeiras, formando um ângulo de 90 graus em relação ao eixo central. Isso levará à formação de 8 blastômeros. Então aqui eu tenho uma visão lateral, aqui nós temos uma visão superior, e observamos que os blastômeros estão dispostos radialmente em relação ao eixo central. Então eis o eixo central e eis aqui os blastômeros dispostos radialmente. A partir da terceira clivagem, cada blastômero desse sofrerá divisões longitudinais e transversais de forma alternada. Segmentação espiral. Terceira clivagem em diante, com plano de corte formando um ângulo de 45 graus com o eixo central. Haverá formação de micrômeros e macrômeros, e os micrômeros em contração em sulcos entre os macrômeros. Ocorrência em moluscos, anelídeos e plateumintos do grupo dos tubelários. Então aqui nós temos na parte B da imagem o zigoto. O zigoto sofre a primeira clivagem longitudinal, a segunda clivagem também longitudinal. Já a terceira clivagem não formará um ângulo de 90 graus, como na segmentação radial, mas sim um ângulo de 45 graus. Observe então aqui eu tenho o eixo central, eis o eixo central, e eu tenho o terceiro plano de corte ou plano de clivagem. Então esse terceiro plano de clivagem forma um ângulo de 45 graus com o eixo central, formando micrômeros e macrômeros. Nessa visão lateral, nós temos essa imagem. Aqui nessa imagem superior, podemos observar os micrômeros em sulcos entre os macrômeros. Os sulcos correspondem a depressões entre os dois macrômeros. Também podemos classificar a segmentação quanto ao momento de definição do destino dos blastômeros, em indeterminada ou determinada. Na indeterminada, também chamada de tardia, ocorre quando o embrião está com muitas células. São chamados ovos reguladores e ocorre em equinodermos e cordados. Temos aqui a parte A da imagem, eis o zigoto sofre a primeira clivagem e sofre a segunda, formando aqui 4 células. Nesse estágio precoce, os blastômeros não estão determinados a serem regiões específicas do futuro corpo do animal. Isto é, se eu separar esse embrião no estágio de mórula em 2 grupos de 2 células, observe que o embrião tem 4 células, ele encontra-se no estágio de mórula. Se eu separar esse embrião em 2 grupos de 2 células, cada um desses 2 grupos formará um embrião completo. Por quê? Porque os blastômeros não estão determinados a serem regiões específicas do futuro corpo do animal. Então, isso aqui explica como é que se formam os gêmeos univitelinos. Suponhamos então que nós temos aqui uma mórula humana e essa mórula humana se fragmenta em 2 grupos de 2 células. Cada um desses grupos de 2 células formará um embrião completo, porque não houve ainda a determinação do que esses blastômeros serão. Então esses ovos são chamados ovos reguladores. Segmentação determinada. Precoce, ou seja, no estágio de 2 a 4 células, já haverá uma determinação do que esses blastômeros serão no futuro animal. Então são chamados ovos de mosaico, ocorre em moluscos, anelídeos e plateumintos tubelários. Observe aqui a parte B da imagem, eu tenho primeira segmentação, eu tenho segunda segmentação. Nesse estágio de 4 células, já há uma determinação do que cada blastômero vai ser. Imagine então que isso aqui representa um embrião de um molusco. Sabemos que os moluscos são formados por cabeça, pé e massa visceral. Então você imagina o seguinte, que esse blastômero aqui da frente, ele vai formar a cabeça. Esses 2 laterais formarão regiões específicas da massa visceral. E esse blastômero mais atrás formará o pé. Então o que acontece? Se eu separar esse embrião em 2 grupos de 2 células, observe que ele tem 4 células, se eu separá-lo em 2 grupos de 2 células,
Cada um desses dois grupos formará embriões pela metade, embriões incompletos. Então eu vou formar um embrião com cabeça e parte de uma massa visceral e o outro embrião com uma parte da massa visceral e o pé. Eu chamo isso de ovo de mosaico. Por quê? Porque já existe uma determinação do que esses blastômeros serão no futuro corpo do animal. Até a nossa próxima aula.